Fala pessoal, eu preparei não, peguei na internet aqui uma lista, né? A lista maior, só que eu selecionei apenas 3 exercícios que eu vou fazer com vocês para a gente treinar estrutura de repetição. E aí eu escolhi 3 exercícios que a gente usa praticamente tudo que a gente precisa, né? Que a gente usa a estrutura de repetição, que a gente usa condicional e que a gente usa estratégias de maior, de menor, algumas coisas assim da programação, repetições para poder encerrar a entrada de dados. Então, algumas coisinhas assim que nesses 3 exercícios vocês conseguem pegar muita manha para poder fazer qualquer outro, tá? Então, esses são os 3 exercícios, eu vou estar resolvendo aqui com vocês um a um, tá bom? E aí, já fica aí para vocês auxiliar na lista que eu vou passar, beleza? Então vamos começar logo desse primeiro aqui, que é grandão. Vou botar ele aqui para ficar fácil para eu ler. Pronto. Então ele quer um algoritmo, né? Um algoritmo estruturado. Lógico, a gente está trabalhando com linguagem sequencial estruturada. Então faça um algoritmo que leia uma quantidade não determinada de números positivos, ou seja, eu não sei quantos números vão ser de entrada, né? Eu sei que a entrada serão vários números, isso aí está claro. Calcule a quantidade de números pares, então ele quer quantidade de pares. Quando fala quantidade, ele quer um acumulador que conte quantos números pares entrou. Ele quer um acumulador que conte quantos números ímpares entrou. E ele quer a média de valores pares e a média geral dos números lidos. Tá? Então ele quer a quantidade de pares, a quantidade de ímpares, a média de valores pares. Média soma dividido por quantidade, né? Então, um contador também, o contador de pares dividido pela quantidade de números que entraram. Tá, ok. Então, eu preciso somar os pares e depois dividir pela quantidade de pares. Beleza? E o número que encerrará a leitura será 0, ou seja, quando o cara digitar 0, ele não pode mais continuar. Então eu parto logo daí para fazer o algoritmo. Beleza. Então vamos começar. Eu vou criar aqui inteiro. Eu vou criar esse real conte par igual a 0. Conte ímpar igual a 0. Criar só esses dois por enquanto. E aí vamos criar essa estrutura aqui, o número que encerrará a leitura será 0. Eu vou fazer isso através de um faça enquanto. Então faça, né? O que é que ele tem que fazer? Então o que é que ele tem que fazer? Ele vai pedir o número, informe o número e vai ler o número. Isso vai acontecer quantas vezes, Matheus? Eu não sei. Vai acontecer inúmeras vezes até o cara digitar 0. Quando ele digitar 0, isso aqui tem que acabar. Então a gente viu lá na aula de repetição que isso aqui vai ficar acontecendo, né, enquanto a condição for satisfeita. Então eu vou dizer o quê? Faça isso aqui, né? Eu vou criar um N aqui agora, inteiro N. Já botei aqui N, esqueci de criar. Então eu vou criar um N e vou dizer o seguinte, olha. Enquanto N for diferente de 0, então enquanto N for diferente de 0, meu amigo, continua fazendo isso aqui. Por quê? Porque ele diz o seguinte, o número que encerrará a leitura será 0. Eu não gosto muito de 0 nessas questões, porque 0 também é par, né? É considerado. Então, fica meio confuso, mas tá, deixa aí pra gente ver. O ideal seria -1, por exemplo. E aí o 0 entraria como número. Mas vamos lá. Então, se eu testar aqui agora, eu vou ver lá, informe o número. Bota 2, continua pedindo. 4, já é outro número aqui que ele está pedindo. 6, 7, 8, 9. Quando eu botei 0,
finalizou, o programa é finalizado. Então está funcionando isso aqui. Quando o cara digita 0, já foi. Tá? E aí você pode botar até uma dica para quem está usando o programa, para sair, aperte 0. Para sair, aperte 0. Então, beleza. Então, já peguei o número, já está feito o esquema. Então, se eu testar agora, ó lá, para sair, aperte 0. Só que aí ele vai ficar repetindo, tá? Tudo mais. Então, eu vou botar isso aqui, ó. Vou botar isso aqui fora. É uma mensagem para o usuário ver que se ele digita 0, ele sai do programa. Então, ó, para sair, aperte 0. Então, enquanto ele estiver digitando aqui números, ó, tá de boa. Ó, aí quando ele bota 0, o programa para. Beleza, então essa parte está concluída. Então, leia uma quantidade não determinada de números positivos, beleza. Posso até fazer uma validação aqui, ó, e aí já serve para vocês aprenderem mais um pouco. Ó. Se n for números positivos, se n for menor que 0, e aí, ó, escreva uma mensagem também para o usuário saber que ele não pode botar números negativos. Informe números positivos. Tá, e aí, quando ele testar, -1. Opa, informe números positivos. Né? Então, só uma mensagenzinha. Então, beleza. Mais uma parte concluída. Calcule a quantidade de números pares e ímpares. Primeira coisa do processamento que eu vou fazer. Números pares e números ímpares. Eu já criei aqui o contador por par e o contador por ímpar. Então, eu só preciso fazer o seguinte, olha. Recebeu um número. Eu já testei. Então, agora eu vou aproveitar a estrutura aqui e vou fazer um sinal se para dizer o seguinte, olha, se n mod 2 for igual a 0, quer dizer que ele é par. Então, se ele é par, eu vou guardar ele em conte par. Se ele é par, eu guardo em conte par. Se não, ele é ímpar. Então, se ele for ímpar, eu guardo em conte ímpar. Então, eu já fiz uma boa parte aqui do programa. Já tenho uma quantidade de pares, já tenho uma quantidade de ímpares. Eu preciso da média. Média, pares e média geral. E preciso também do conte geral. Porque ele diz que quer os números gerais. Total. Média geral, que é vírgula. Pronto. Acho que é isso. Conte ímpar. A média de valores pares. É isso mesmo. Então, ó, ele informa o número, recebe o número, testa se o número é menor que 0, se for dar uma mensagem, se não for, ele testa se é par, se for par, ele acumula. Então, se ele acumula aqui, eu posso mandar somar aqui também, né? Só ali que eu acho os pares, então, média pares, vou chamar de soma. Soma pares é igual a soma pares mais 1. Mais 1 não. Mais n. Se eu achar um número par aqui, eu vou somar com 0, né? Acumulador novamente, ó. Mais um acumulador. Então, eu estou somando. Toda vez que eu acho um par, eu somo ele mesmo, com os outros pares. Está guardado. Para quê? Para que depois eu calcule a média. Então, já está aqui. Soma pares. Beleza, soma pares. E aí ele quer para ímpar também, média de valores pares e a média geral dos números. Média geral é o seguinte,
Achou qualquer número, conta. Conte geral, mais. Recebeu qualquer número, conta. Aí eu vou pegar a quantidade de números. Beleza. E a média eu preciso da soma geral. Então aqui é soma geral. Vou botar isso aqui como inteiro. Soma geral. Soma geral. Agora soma geral mais n. Soma geral, então ele pega o número, recebe o número, aumenta a quantidade de números. Opa, dessa vez eu recebi um número. Da próxima vez eu recebi 2 números, 3 números, 4 números. E faz a soma, né? O número foi 10, então 0 mais 10, 10. O número foi 5, 10 mais 5, 15. E assim sucessivamente. Beleza. Acho que é só. O número que encerrar a leitura é 0. Então vamos lá. Agora aqui é a hora de imprimir. Escreva a quantidade. É a quantidade que ele quer? A quantidade de números pares. É isso mesmo. A quantidade de pares é. Conte par. E aí ele quer a quantidade de ímpar também. Conte ímpar. Pronto, vamos testar. O ideal é ir fazendo e ir testando, né? Eu fiz um trecho bem maior e não testei, mas vamos ver. Informe o número. Eu vou botar 2, 4, 6, 8. Depois eu vou botar 9, 7, 5 e 3 e 1. E vou botar o 0 para sair. Então ele botou, a quantidade de pares é 5, a quantidade de ímpares é 5. Então já deu certo. Já deu certinho. Vou botar uma quebra aqui para não ficar na mesma linha. Vou copiar, vou colar. Pronto. Então a quantidade já está certo. Aqui pode ser inteiro também. Aí agora ele quer a média de valores pares. A média de pares eu preciso criar aqui um real média. Média pares. E aí eu venho aqui, ó, escreva a média de pares é. Média. Na verdade eu nem preciso, né? Deixa eu ver. Eu tenho soma pares e tenho conte par. Então eu só preciso fazer o que para a média? A média é a soma dividido pela quantidade. Então é soma pares dividido por conte par. A média é isso. Vamos ver como é que vai apresentar. 2, 4, 6, 8, 4. A quantidade de pares é 6, a quantidade de ímpares é 0 e a média de pares é 4. Então ele pegou aqui, ó, e somou. 2 mais 4, 6, 6 mais 6, 12, 12 mais 8, 20, 20 mais 4, 24. Dividido por 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dividido por 6 deu 4. Então, beleza. Certinho. E aí, para finalizar, só falta a média geral. A média geral, eu vou fazer a média geral aqui. Só é você botar, ao invés de soma pares, vai ser soma geral dividido por conte geral. Conte geral e soma geral. Pronto, o programa está pronto. 2, 4, 6, 8, 9, 7, 5, 3. Então lá, a quantidade de pares é 5, a quantidade de ímpares é 4. A média de pares é 4, então ele somou todos os pares, 2 mais 4, 6, 12, 20,
dividido por 5, deu 4, certinho. E a média geral, a média geral, 4 também. Então, ele somou todo mundo, 6, 12, 20, 29, 36, 41, 44, dividido por 10, deu 4. Tá? Porque tá inteiro, então ele só pegou a parte inteira. Tá, mas aí só é você botar como real, esses caras aqui como real, que vai dar certinho. Se quiser ver as casas decimais. Vamos lá. 4.8. Tá? Então, tá pronta a primeira questão. Tá aí, né? Quem acompanhou aí dá para fazer de boa. E vamos para a segunda. Vamos para a segunda. A segunda é: estou fazendo as mais elaboradas, não vou chamar de difícil, não, vou chamar de elaboradas, para depois não dizer, fez as fáceis e não fez as difíceis. Tá? Então, vamos lá. Exercício de tabuada. Escrever um algoritmo que leia um valor para uma variável n de 1 a 10 e calcule a tabuada de n. Então, ele só pode... Bem simples, né? Inteiro n, escreva. E aí você pode fazer do mesmo jeito dessa outra questão aqui, ó, fazer um faça enquanto, para que o cara se limite a digitar um número dentro do intervalo de 1 a 10, já que ele só pode digitar nesse intervalo. Eu vou deixar mais simples, informe um número de 1 a 10. Leia n. Escreva e leia. Pronto. E aí ele quer que você faça uma tabuada e que mostre nesse formato. Então, se for o número 5, vai ser 5 vezes 1, né? 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2 vezes 5, 10. 3 vezes 5, 15. E por aí vai. Então, é isso que ele quer. É isso que ele está pedindo. Então, como é que eu vou fazer uma tabuada? Eu percebo que uma tabuada tem um padrão, né? 1 vezes 1 é igual a 1. Dá para perceber. 1 vezes 2 é igual a 2. E por aí vai. Então, você percebe, ó, que quando chega lá no 10, 1 vezes 10 é igual a 10. Você percebe o seguinte, essa coluna ela sempre fica em 1, né? E essa sempre aumenta de 1 em 1. Então, essa aqui é uma condição padrão para a gente perceber que precisa fazer uma repetição. Então, eu vou fazer um para, que é o mais indicado nesse caso e mais fácil também para trabalhar. Então, meu para vai começar de 1, né? Ele vai começar de 1, ele vai até menor ou igual a 10 e ele vai de 1 em 1. Beleza. Primeira, uma parte mais ou menos feita. Vamos supor que o número aqui seja 5. E aí você tem a condição certinha, né? A tabuada ela começa em 1, vai até 10 e vai de 1 em 1. Então você tem aquela coluna que é tudo 1, você tem aquela coluna que é de 1 até 10. Então a condição perfeita é isso. E aí o que é que eu tenho que fazer? Ele diz que tem que mostrar nesse formato. Então você primeiro precisa fazer nesse formato. Então você vai fazer n, que é o número que você quer, vírgula, vezes i, que é o próximo número, vírgula, é igual, vírgula,
n vezes i. Vamos ver se funcionou. Então vai ser, por exemplo, se o cara digita aqui 3 vezes i é 1. Então 3 vezes 1 é igual a 3. E assim ele vai fazendo aí automático. Vamos ver. Deixa eu só botar um quebra de linha. Tá aqui mesmo. Para sair cada um em uma linha. Vamos ver? Informe o número de 1 a 10. Vou dar 3. Olha lá, olha que beleza. 3 vezes 1 é 3, 3 vezes 2 é 6, 3 vezes 3 9, 3 vezes 4 12, então tá perfeitinho. 3 vezes 10 30. Então saiu certinho a tabuada. Tá? Então bem simples, sem grandes mistérios. Vamos para a terceira e última. Terceira e última. Terceira e última. Pronto. Desenvolver um algoritmo que leia a altura de 15 pessoas. Vou botar 15 não, que é eu que estou fazendo aqui, senão vai ficar repetindo 15 vezes aqui para eu digitar. Vou botar de 3. Mas não muda nada, tá? 15 e 3 não muda nada. Esse programa deverá calcular e mostrar a menor altura do grupo e a maior altura do grupo. Beleza, bem simples. Eu quero a maior altura e a menor altura de um grupo de N pessoas. Então, primeira coisa que eu faço, vou fazer um while dessa vez porque eu não usei ele ainda. Enquanto, vou fazer um enquanto dessa vez que eu não usei ele ainda. Inteiro i igual a 0. Então, enquanto i for menor que 3, né? Que podia ser 15, podia ser quantos fosse, 15, eu não quero digitar tanto. Então, enquanto i for menor que 3, né? O que é que ele tem que fazer? Ele tem que pedir a altura do indivíduo. Escreva conforme sua altura. Altura é um número real, então tem que criar uma variável real, chamar de altura. Real altura. Então leia a altura. Beleza. Já está pedindo aqui, ó, se eu rodar vai aparecer, informe sua altura. Vou botar aqui 1.8, 2.1, 1.5. Então aqui, ó, ele já informou 1.7. Tá vendo? Então ele está infinito, ó. Por quê? Porque eu ainda não botei o incremento. Então, i mais. Aí ele fica em loop infinito. Ele não ia parar nunca. Então agora vai parar. 1.7, 1.5, 2.1. Tá vendo? Então parou. Então beleza. E aí ele parou. Lei a altura e mais, pronto, já está recebendo as alturas. O que é que eu preciso fazer agora? Eu preciso criar algumas variáveis para eu poder pegar o menor e o maior. Tá, então eu vou criar aqui uma variável chamada maior e outra variável chamada menor. Eu vou dizer que o maior é 0 e vou dizer que o maior, sei lá, é 100, um exemplo, tá? Por quê? Porque eu sei que qualquer altura é maior do que 0. Ninguém tem uma altura de 0, né? E a mesma coisa se aplica aqui, tá? Eu sei que qualquer altura vai ser menor do que 100. Ninguém tem 100 metros de altura, então vou botar até assim, ó. Pronto. Ninguém tem 100 metros de altura, então isso tudo certo. Só para eu ter um parâmetro para começar, para prosseguir, tá bom? E aí vamos lá. Aí o cara pediu a altura, informe a altura. Aí leia a altura. Beleza, ele informou. Aí o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que chegar aqui agora, nesse momento, né? Programa estruturado. Chegar nesse momento aqui e perguntar, né? Se a altura for maior que maior, ou seja, se a altura que o cara informou
é maior do que a minha maior altura, que vai ser, né? Lógico. Eu pego e troco. Eu digo, olha, maior, então, recebe essa nova altura. Então, maior agora ganhou um novo valor de altura. Foi sobrescreveu aqui, apagou esse zero e entrou o novo valor que o cara digitou aqui, que eu não sei quem é. Beleza? Então, eu faço isso para o maior e eu faço isso também para o menor. Se a altura for menor que menor, menor recebe a altura. Tá bom? Então, quando a altura aqui, ó, não for maior que o menor, ele vai tentar destacar. No final das contas, a gente vai ter essa chave de onde? Dali. No final das contas, a gente vai ter a maior e a menor altura. A maior altura é maior, vírgula, tá. A menor altura é menor. Pronto, só isso. E aí eu informo a altura, 2,10, 1,80, 1,7, pronto. Olha lá, ele disse, a maior altura é 2,10 e a menor altura é 1,7. E aí eu fiz só para 3. Se você quiser fazer para 15, só é mudar aqui para 15. E aí ele vai ficar perguntando aí, ó, à vontade. 2,10, 1,6, 1,7, 1,75, 1,9 e várias alturas, né? 2,0, 1,45, 1,77, 1,83, 1,66, 1,95, 2,15, 1,54. Olha lá. A maior altura é 2,15 e a menor altura é 1,3. Então ele sempre vai dar certinho aí, tá bom? Então esses foram os 3 exercícios aí que tem bastante coisa, né? Você pode pegar aí e esmiuçar esses exercícios, fazer de várias formas diferentes, usando as 3 estruturas de repetição. Só assim se aprende a programar, tá? Só assim aprende algoritmo. Então eu vou deixar aí no portal hoje, já prontinho para vocês, esses 3 exercícios, para vocês já treinarem. E vou deixar uma lista à parte, tá bom? Então até a próxima.